Amados irmãos e irmãs, paz e bem, feliz Páscoa. O Senhor ressurgiu verdadeiramente, aleluia, aleluia. Gostaria de começar a nossa meditação de hoje recitando o hino que está na Laudes da Liturgia das Horas. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. Por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito eternamente. Amém. O Evangelho para hoje é João capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje é dia de festa, de alegria, não é? É um dia para celebrar e para gritar para o mundo que Jesus ressuscitou, e não somente anunciar e gritar para o mundo, mas com a nossa vida, com a nossa prática de vida, mostrar para o mundo que Jesus está vivo. No texto do Evangelho que acabamos de escutar, nós começamos o texto ouvindo, no primeiro dia da semana. Trata-se do primeiro dia da nova criação. Primeiro dia de uma criação que é renovada em Cristo. O domingo, porque antes os judeus guardavam o sábado, onde guardam o sábado, e nós cristãos guardamos o domingo porque o domingo foi o dia da feliz ressurreição. Bom, sobre o domingo poderíamos dizer muitas coisas, inclusive existem cartas, dos papas sobre este assunto e muito conteúdo dos padres da igreja antigos também sobre o dia do Senhor. Maria Madalena foi ao túmulo quando ainda estava escuro. Essa escuridão, na verdade, para os santos padres antigos, ela significa a fé confusa, porque no final do texto se dirá: eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então a fé era ainda confusa, havia muito medo, angústia e tristeza pela morte do Senhor. Estava escuro. Mas ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Era uma pedra muito grande e não era fácil de ser retirada. Dizem estudiosos que, dependendo do túmulo, eram necessárias 40 pessoas para retirar a pedra. Então era uma pedra muito grande. A pedra foi retirada não por mãos humanas, mas por força divina. Santo Antônio, fazendo uma análise desse texto, ele diz que, alegoricamente,
Esta pedra pode significar as pedras da lei antiga, que foram agora retiradas, não é que não valham mais, tem o seu valor, mas é que foram retiradas para que o Senhor agora imprima a nova lei, não em pedras, mas no coração do homem. A nova lei, eis que vos dou um novo mandamento. Um mandamento que será escrito em vosso coração pela força do Espírito Santo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Inclusive um amor numa medida nova que não é mais amar ao próximo como a si mesmo, mas ame aos outros assim como eu vos amei. Esta é a medida correta, é a medida exata do amor. Depois Santo Antônio fala de uma mensagem moral desta pedra, que esta pedra significaria também o peso dos nossos pecados, a dureza do nosso coração, que precisa ser lavado pela força do Espírito Santo para poder crer, para que os nossos olhos se abram para essas realidades transcendentais, para essas realidades novas da Páscoa do Senhor. Precisamos remover algumas pedras. Diz o texto que ela saiu correndo quando viu que a pedra tinha sido removida. Santo Agostinho diz, por que ela saiu correndo? Porque o amor tem pressa. O amor tem pressa de ser amado e de amar, e de ser anunciado também. O amor tem pressa de ser experimentado. Ela saiu correndo para anunciar. E ela encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quem é esse discípulo que Jesus amava? Conforme a tradição, nos evangelistas aparece sempre esse discípulo, seria João. Mas, como não se dá o nome ao discípulo, há uma outra interpretação. O discípulo amado pode ser eu, você, somos nós que somos o discípulo amado também. Que devemos correr ao encontro de Cristo, buscando as coisas do alto agora, como dirá a segunda leitura deste domingo. O apóstolo Paulo diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, agora busquem as coisas do alto. Não vivam mais olhando para baixo, não vivam mais como gente que não tem fé, não vivam mais como pagãos. Busquem as coisas do alto. Eu imagino que é sempre importante pensar o ser humano na sua complexidade e imaginar que não é só este pão que nós precisamos. O homem não vive somente de pão. E diz o cardeal Ângelo Comastri, se esta vida é apenas uma passagem, é como se fosse uma ponte, ninguém constrói casa sobre a ponte, porque a ponte é apenas para passar. Há uma realidade futura que nos aguarda. É importante conservar e preservar esta vida de agora, mas a vida verdadeira, como dirá o apóstolo Paulo, a vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus, dirá a segunda leitura. Então nós corremos ao encontro do Cristo, porque a vida cristã é subida, diz Agostinho. É subida e não descida, quer dizer, hoje eu devo ser melhor que ontem, amanhã devo ser melhor que hoje. Essa é a lógica da vida cristã. Crescimento espiritual contínuo. Então é preciso entender o homem nas suas muitas dimensões e compreender que seremos felizes somente se conseguirmos colocar em sintonia todo o nosso ser. Diz uma oração antiga de Filon de Alexandria, que o nosso corpo escute a nossa alma. Que a nossa alma escute o nosso espírito, a dimensão mais profunda ainda. E que o nosso espírito esteja intimamente ligado ao espírito do Criador. Então, quer dizer, havendo em nós essa comunhão, havendo em nós essa clareza de que não devemos trabalhar somente pelo pão que perece, mas trabalhar pelo pão da eternidade, nós viveremos felizes e já agora experimentaremos a ressurreição do Cristo. Cristo ressuscitou. E o que significa isto na vida prática de cada um de nós? Nós ressuscitaremos com Ele um dia para a vida eterna, mas já agora precisamos viver como gente ressuscitada. Hoje, na missa pela manhã, eu dei a seguinte sugestão, e vou segui-la também, que cada um possa colocar num papel quais são as obras, quais são os comportamentos, quais são os sentimentos
que precisam fazer esta passagem, que precisam entrar nessa dinâmica da Páscoa. E de manhã eu recordava um costume antigo da festa da Páscoa, contado inclusive por Orígenes em uma das suas obras, que as mães de família, para a festa da Páscoa, elas andavam a casa inteira, num ritual antigo, procurando encontrar pão com fermento, porque aquele pão com fermento deveria ser jogado fora, porque na Páscoa seria comido pão sem fermento. E o pão com fermento não combinava com aquilo que iria ser celebrado. Então, há muitas coisas em nós também que não combinam com a Páscoa. Há muitas coisas em nós que são sinais do homem velho, que precisam ser transformadas para poder celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. Há muitas coisas, comportamentos, sentimentos, modos de ver a vida que precisam ser transformados para celebrarmos bem a Páscoa do Senhor. Pois bem, voltando ao texto, ela diz para Pedro e para o discípulo que Jesus amava: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. E saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo correndo, os dois corriam. Mas João chegou primeiro, porém não entrou, esperou que Pedro chegasse. Há muitas e variadas interpretações sobre este momento. Alguns dizem que João seria a teologia da igreja, que espera Pedro, que é o magistério, entrar primeiro, não é? A teologia, João correu mais depressa, mas depois teve a delicadeza de esperar que Pedro chegasse ali e entrasse. Pois bem, Pedro entrou, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E o texto diz apenas isso. E depois entrou João e viu as mesmas coisas, porém o texto diz: ele viu e acreditou. Acrescenta o dado da fé. Acreditou. Amados irmãos e irmãs, neste dia da Páscoa do Senhor, nesse domingo de Páscoa, nós somos convidados a pensar, como dizia o apóstolo Paulo, que o conteúdo proclamado hoje da Páscoa do Senhor é o coração do anúncio cristão. Se não acreditarmos na ressurreição de Cristo, vazia será a nossa fé e todo o edifício da nossa fé estará comprometido. É preciso crer que o Senhor ressuscitou, está vivo e que nós também iremos ressuscitar com Ele. Militão de Sardes diz coisas muito interessantes sobre a Páscoa. Ele diz que o povo de Israel não reconheceu o seu rei. Celebrar a Páscoa é acolher Jesus. Jesus crucificado e ressuscitado dos mortos. Então, Militão de Sardes diz: Israel não reconheceu seu rei. Não compreenderam que ele é o primogênito de Deus, aquele que foi gerado antes da primeira estrela, aquele que fez surgir a luz, aquele que fez resplandecer o dia, aquele que dissipa as trevas, aquele que sustenta a terra, aquele que organizou o firmamento, ordenou o cosmo, aquele que dispôs os astros no céu, aquele que fez resplandecer as estrelas, criou os anjos do céu. E continua Militão de Sardes. Ele diz, numa das homilias mais antigas sobre a Páscoa, ele diz: foi ele que te guiou, Israel. Foi ele que guiou e que estava presente de Adão a Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a Isaque e até os patriarcas. Foi ele que te fez sair do Egito, te circundou com proteção e te alimentou no deserto, te nutriu. Te iluminou na coluna de fogo que ia avante para iluminar a noite escura do deserto. Te protegeu na nuvem, a nuvem que ia
cobrindo o povo de Deus. Foi Ele que dividiu o Mar Vermelho e te fez passar a pé enxuto. Foi Ele que destruiu os teus inimigos. Ele te deu o maná do céu. Tirou a água da rocha para te dar de beber. No Horebe te deu as leis. Te estabeleceu herdeiro da terra prometida. É belo o que diz Militão de Sardes. Reconhecer o Senhor. Reconhece o Senhor, ó Israel. Amados irmãos e irmãs, concluo essa meditação de Páscoa com dois pensamentos. O primeiro, se ninguém aceitar ou se ninguém aceita queimar-se como uma vela, se consumir para gerar luz e calor, muitos morrerão de frio e morrerão na escuridão. Então, a Páscoa passa pela morte, por aceitar morrer, por aceitar renunciar, buscar as coisas do alto, renunciar às coisas que não têm sentido, para buscar coisas mais elevadas. E o segundo pensamento de Teilhard de Chardin, que diz: o mundo futuro pertencerá àqueles que oferecerem à terra a maior e mais viva esperança. A maior e mais viva esperança é essa. Não fomos criados para a morte, não fomos criados para o sofrimento, para a dor, fomos criados para a vida em abundância. Esta vida, repito aquilo que dizia o cardeal Ângelo Comastre, esta vida é apenas uma ponte, uma Páscoa, uma passagem. Passar das coisas que não têm sentido para aquelas que têm sentido. Passar da escuridão para a luz. Passar da morte para a vida. Feliz Páscoa para todos, que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos preserve de todos os males, hoje e sempre. O Senhor ressuscitou e está vivo. Aleluia, aleluia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos.